nós vamos também falar ou pensar sobre o que a Bíblia diz sobre a mentira, sobre as fake news aí também. Então, diante desse exposto, é que nós vamos conversar agora com o nosso convidado aqui para lá de especial, queridíssimo, o nosso pastor da Igreja Batista da Lagoinha, nosso querido pastor Paulo César Ferreira. Nosso pastor Paulo César, PC, tio Paulo, tudo isso, né? Pastorzão, que honra gigante tê-lo aqui conosco. Obrigado. Uma honra. Pastor, a gente vai estar falando aí hoje, né, o dia da mentira, muita gente está dando esse mole aí, falando tantão de mentira. Aí a gente já falou da doença, já falamos das fake news, falamos agora do aspecto legal, mas sobre o contexto bíblico. A mentira, ela é totalmente reprovável? Difícil, né? Falar assim, né? Então, de uma forma tão absoluta, mas é por aí para a gente dizer. O que a Bíblia diz é que Satanás é o pai da mentira, não é? Mas existem exceções em que a mentira pode ser admissível, não é? Por exemplo, você vai num show de um ilusionista. Você vai num show de um ilusionista, você sabe que tudo aquilo é mentira. Tudo aquilo são truques, não é? Bem engendrados, não é? Então, é um tipo de mentira admissível, não é? Agora, aí a gente já sabe que a gente está deparando até com o entretenimento. Aí a gente até considera ali que não faz mal, aquilo ali está tudo certo. Certo. Nem por isso, necessariamente, estamos compactuando com a mentira e nem sendo cúmplices de uma mentira. Certo. Porque tem um Nesse propósito, caso, não. né? Vamos dizer. Agora, pastor, por exemplo, biblicamente falando, e hoje chegou uma pergunta assim mais anteriormente para a gente, falando sobre a história de Davi. Davi, quando estava ali diante dos filisteus, que o rei Aquis estava ali para passar o cerol nele, e ele fingiu ali de dor, fingiu demência. Esse tipo de ação é aceitável? Foi uma mentira, não é? Foi uma mentira, ele contou uma mentira. Mas as igrejas que surgiram da Reforma, elas geralmente abraçaram um tipo de ética muito próprio, não é? Que é o absolutismo graduado. O absolutismo graduado, ele indica que existem graduações nas leis. Nas leis bíblicas também existem graduações. Sim. Às vezes a gente ouve falar que qualquer pecado, que todos os pecados são iguais, mas isso não é verdade, biblicamente falando. O próprio Jesus, ele disse, lá em Mateus 23, ele faz uma crítica aos fariseus, não é? Que davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então, Jesus disse, devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus mesmo está admitindo que existem leis que são mais importantes do que outras. Por isso que nós cremos no absolutismo graduado. Tanto que o decálogo, por exemplo, não é? Eu prefiro chamar de decálogo do que 10 mandamentos, porque, na verdade, são 9 mandamentos, né? São 10 palavras e 9 mandamentos. E no decálogo, o que nós encontramos ali? Nós encontramos as leis que eram puníveis de morte. Né? Leis que eram puníveis de morte. E uma das leis... Não é? Porque até considerar essa graduação, elas já estariam ali no limite. Estariam no limite, E até uma das leis, não é, puníveis de morte seria a lei do falso testemunho. Não é? Não dirás falso testemunho. Então, alguém que cometesse esse pecado, ele seria punido com a morte. Então, existem situações em que a mentira
ainda que seja errada, ela seja admissível. Por quê? Porque existem situações mais graves, porque existem conflitos, às vezes, entre as leis do Senhor, não é? Por que que existem conflitos? Porque nós vivemos num mundo injusto, nós vivemos num mundo mau, e então esses conflitos sempre vão existir, não é? E foi o caso de Davi. Davi, para preservar a vida dele, não é? No caso ali, preservar a vida dele era mais importante do que ele falar a verdade, não é? Então ele se fingiu de maluco ali na presença do rei filisteu, não é? Para que ele escapasse daquela situação. E isso também começou, por exemplo, Samuel, quando comissionado para ungir Davi, ele também teve uma ajudazinha aí na cobertura ali da sua proposta. Ali foi uma mentira até acobertada pelo próprio Deus, né? Porque quando Deus mandou que Samuel fosse e ungisse Davi rei, já havia rei em Israel. Sim. O rei era Saul. E né? Havia uma lei que falava ali, uma lei assim, já havia o contexto da dinastia ali também, né? Que haveria um sucessor da linhagem do próprio rei Saul. Ainda que isso não estava bem estabelecido. Não era bem estabelecido, até porque época, Saul né? foi uma reconfiguração ali do modelo real, né? É verdade. Que Deus que queria ser o rei antes do povo, não, dá-nos um rei. A gente, todo mundo tem, por que a gente não vai ter? Né? Era uma reconfiguração, né? Então daí, quando Samuel foi ungir Davi rei, não é? Ele ficou com medo. Ele disse assim, olha, se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E vai matar também a família toda de Davi, né? Agora, pastor, a gente tem alguns versículos que a gente gostaria que o senhor comentasse para a gente, que dizem respeito aí à mentira. O primeiro deles é que está aí nos 10 mandamentos, ou no Decálogo, né? Está lá em Êxodo 20, 16, e nos diz que não darás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Essa é a mentira num grau mais elevado, né? É quando causa todos os danos ali, até para a sociedade, para o próximo, para todo mundo. Exatamente. A ordem daquele sistema estaria comprometida com esse falso testemunho. O falso testemunho compromete o sistema de justiça, não é? Que estava estabelecido. Naquela época não tinha os recursos que temos hoje, por exemplo, para se estabelecer a verdade, não é? Então, naquela época, o testemunho pessoal era fundamental para decidir o que era verdade ou não. Então, se a pessoa dissesse um falso testemunho contra alguém, aquilo poderia ser fatal. Se tivesse 2 que dissessem um falso testemunho, poderia condenar a pessoa, não é? Então, por isso, esse é um crime punível com a morte. Aí nós vamos colocar outros versículos também, pastor, para que a gente leve para o telespectador ali essa direção, essa base aí. O primeiro que foi esse, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O segundo que está aí, pode pôr na tela. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Essa está o Salmo número 101, verso 7. Outro texto também diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Está em Provérbios número 6, versos 16 a 19. Outro versículo também, não é, para embasar você aí de casa, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Aí o próximo vocês podem colocar aí. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, 25. E aí, para a gente encerrar só essa parte, né, sobe nessa ilustração,
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas próprias práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 9 e 10. Essa coletânea de textos ali, pastor, elas norteiam por um aspecto comportamental que nos priva até de doenças, como aqui nós já falamos, que é a mitomania. A fé, ela também, quando nós a exercitamos, a fé nos produz também esse poder para a gente mudar essa parte do nosso caráter. Sem dúvida. A fé é fundamental nisso. Eu estava ouvindo a psicóloga, não é? E ela estava falando sobre a mania de mentira, né? E na minha adolescência eu passei por uma fase assim, dessa mania de mentira. Eu não gostava da minha vida, do jeito que ela era, então eu criei uma vida imaginária para mim. E eu, então, contava para os outros esta vida, né? Depois que eu tive um encontro com Jesus, aos 17 anos, né, eu tive que assentar e fazer um balanço da minha vida para reavaliar o que era verdade e o que era mentira. E hoje, se a gente for pensar, isso acontece nos dias de hoje. Na sua época, né, quando o senhor tinha que dizer, não tinha rede social. Não tinha. E hoje, a rede social é essa construção de uma vida que nem sempre é a expressão da verdade, né? Sem dúvida. O que aparece no Instagram, o que aparece no Facebook, muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, né? É uma mentira que as pessoas estão contando. Elas fotografam os pontos altos da vida, fazem vídeos dos pontos altos da vida como se aquilo fosse a vida deles, não é? E a gente sabe que não é. Então, é uma forma de mentira, não é? E se a gente não toma cuidado, a gente pode começar a acreditar nas próprias mentiras. E até mesmo uma puxar a outra para até a fins de sustentação. É verdade. Né? E aí pode gerar aquela compulsão que nós falamos, e isso é totalmente contrário ao que a palavra nos diz sobre essa verdade. Ainda que a gente entenda que tenha esse certo grau para ser usado. E, por exemplo, na China, não pode portar uma Bíblia. Como é que faz? O cristão lá não pode ler a Bíblia, não pode fazer culto. Como é que faz? Por exemplo, nós temos igrejas plural, num país onde é proibido o estabelecimento de uma igreja. Tem até um caso interessante de uma moça que estava indo para um culto de uma igreja subterrânea, né, na China. Isso há muitos anos atrás. Hoje existe até um pouco mais de liberdade do que naquela época, né? Então ela foi interceptada pela polícia e perguntaram aonde ela estava indo. E ela disse, olha, meu irmão mais velho morreu e eu estou indo na casa de meu pai para ler o testamento dele. A construção é extraordinária. É perfeita, mas é uma mentira. Mas é uma mentira. É uma mentira. Não é? Mas como eu falei sobre o absolutismo graduado, não é? Então, no absolutismo graduado, se há um conflito entre duas leis, não é? Dois absolutos morais, então você tem que obedecer o que é mais alto, não é? E no caso aí, o que era mais alto era preservar a vida das pessoas envolvidas, não é? Que se ela dissesse que estava indo para o culto, aquelas pessoas seriam presas e possivelmente até mortas. Dilma levaria a todas. Né? Dilma levaria a todas. Então, ela contou a mentira para preservar a vida dela, não é? E os outros. E também dos outros que estavam com ela. Gente, é muito interessante conversar sobre isso, principalmente com quem sabe. Está aqui o nosso querido pastor Paulo César Ferreira, pastor na Igreja Batista da Lagoinha. Gente boa, da melhor qualidade. Quando eu crescer,
eu quero ficar igual ele. Só que eu não tenho essa sabedoria aqui que nem ele. Pastorzão, super, hiper, mega obrigado aí pela presença aqui. Prazer foi meu. E ter contribuído aqui com o nosso programa e acrescentado tanto ao nosso público. Obrigado, pastor. Deus abençoe. As ordens, você também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.